Tudo Tá bem tudo por aí? jóia, cara. Graças a Deus. Você sumiu? Eu Você subi tem que nada. arrumar de cá. Tem que falar com o Vinícius aí para pedir os cursos aí, ó. Não, cara, os cursos são bons demais, né? Ó, O curso é bom. tô sabendo que tá tendo um monte de prova, ó. Tô sabendo que tá tendo um monte de prova de rush short por aí. Me Tá, chama. pô. Ó, pra Então, pô, você ter noção, na festa da cidade aqui, se eu não me engano, vai ter, acho que não sei se é 28 mil de premiação no pro rush? Ranchote. Eu acho que é. É um negócio assim. Bacana. O Ranchote tem crescido muito aqui, cara. É, O Ranchote tem é a crescido. modalidade, o rush short é a modalidade que mais cresce na BQM. Pois é, não, e eu não sou da BQM, né? Como você sabe, sou do Marchador. E no Marchador, a associação está tentando colocar no estatuto das provas de esporte para nacional desse ano já ter o ranchote. Já começou até algumas competições. Semana passada teve, acho que no Aras LZ, uma turma boa participou lá no Ó, Aras LZ. e essa é uma prova muito técnica, é uma prova que não tem raça. Pois é, Pode ué. competir qualquer raça junto, que não tem essa, você é por quadrilha, não. Qualquer raça. Pode botar árabe, pode botar manga larga, paulista, marchador, pode Qualquer botar um. tudo junto. Que, Qualquer um. ó, você tem ideia? Eu julguei vários anos eu joguei o Campeonato Carioca de Team Penny e High Short. O primeiro ano do campeonato, o trio que ganhou o Team Penny, que a pista é muito maior, foi um trio de manga larga marchador. Pois é, ué. Por isso que eu falo com você, que é o cavalo de cielo brasileiro. Né? Nenhum preconceito contra as outras raças, que eu gosto de cavalo, independente se eu te zoei eu te zoei no curso lá, né? Eu gosto de todas as raças, mas a minha preferida é o Sim, bicho que eu claro. faço isso tudo. É. E as, Eu também, eu gosto de cavalo bom. Quem me conhece sabe, eu gosto de cavalo bom. eu gosto também. É igual aquela vez que a gente estava no curso, que. É, olha só o Dudu, ó. Olha só o Dudu. Começou a galera que me segue para me zoar. Tá? Essa turma é terrível. Monta, Rafael monta, eu sou de prova porque ele Isso! fez o curso comigo de Fala rédea com ele. e montou e foi bem no curso. Viu? Tá vendo, Dudu? Você largar de ser bocudo. Ô, Vamos Tiagão, lá. então, voltando no assunto aqui, o que acontece? Para mim, eu acho muito interessante no ranchote. O que eu acho muito interessante no ranchote? O ranchote é um esporte que as famílias podem participar. O pai pode Exatamente. fazer a prova com o filho ou com a filha. Os irmãos podem fazer prova juntos. Esposo e esposa podem fazer prova junto. Os Você tios sabe que podem... na regra da BQM não pode, né? Hã? Pela regra da BQM não pode. É mesmo? Marido e mulher não correm junto. É mesmo? Isso aí eu não sabia. É É, porque, tipo assim, pra mim é um esporte mais... Pra mim, assim, é um esporte mais novo. É um esporte que eu não conhecia antes. Né? Até o Evaldo aqui do Área Santa Joaquina, lá onde a gente foi fez o curso, o Evaldo que botou o ranchote aqui. Ele fez uma pista top de ranchote lá. Você tem que voltar aqui para lá pra você ver. Um pistão de ranchote bom pra caramba. bacana. Além do laço Olha, dele, aquela a gente podia marcar, fazer um curso com a turma aí, juntar uma turma aí, coisa. fazer um curso direcionado para treinamento de cavalo e rancho. Pois é, ué. A gente podia ver isso. Eu vou entrar em contato com o Evaldo e vou falar isso com você também depois. Porque eu gostei muito do esporte. Eu não fiz ainda pela minha correria e falta de tempo de parar, né? E conseguir ir treinar. O pessoal tem treino aqui toda terça e quinta, lá no Evaldo. Só que, para mim, à noite é um pouco mais complicado, como eu te expliquei já. E, assim, por conta dessa quantidade de eventos que a gente tem feito aqui, eu tenho saído muito e não tem ficado, assim, tendo tempo de fazer essas coisas, né? Não dá tempo. Mas aí, tipo assim, eu gosto muito, cara. E pra mim, eu achei muito interessante o ranchote. É tão É muito bacana. que a ação tá botando no marchador, né? Então, É. assim, é bem legal mesmo. Quando eu Isso fui aí. fazer o curso, eu nunca tinha montado, feito rancho, né? Quando eu fui fazer o curso para jurado da BQM, eu fiz lá em Fortaleza, lá no Nordeste, lá no Ceará. E aí teve uma demonstração lá, e aí a gente fez as duplas entre a gente lá, eu fui, participei. Primeira vez que eu tinha feito, ainda ganhei Aí, que maneiro. no bolão lá da Tô turma. pra fazer, cara. É Eu muito tô pra fazer. bacana, é muito legal.
Mas aqui, nós não viemos para cá para falar de ranch short, não. É ranch sorting, não é ranch short, igual o pessoal fala, não. Tá? É ranch sorting. Isso. Ranch sorting. Isso. Tem nada em inglês, de separação de gado. Rafa, vamos entrar então no nosso assunto. Queria falar um pouquinho primeiro de você. Até para você colocar aí o seu trabalho e tudo, e para o pessoal te conhecer. Primeiro, essa sua paixão por cavalo, essa sua vontade de trabalhar com cavalo, vem desde quando? Quando que começou? Isso vem desde criança. Normalmente essas paixões começam quando a gente é criança, né? O meu pai, eu devo muito isso ao meu pai. O meu pai, ele é apaixonado, né, por cavalo. Hoje ele não mora mais aqui, ele mora em outra cidade. Mas meu pai, ele era assim. Meu pai, ele é caminhoneiro. E meu quando ele também foi caminhoneiro. Então, e você sabe que a vida de caminhoneiro é complicada, né? Ele não fica mais aqui, ele fica mais fora. E o meu pai, o que acontece? O meu pai, na época que a gente teve cavalo, ele estava morando aqui ainda, assim, estava mais próximo da gente aqui. Ele ainda era casado com a minha mãe. Meus pais hoje são separados. Mas nessa época a gente morava todo mundo junto e o meu pai trabalhava numa firma que era aqui. Então ele tinha mais tempo de ficar em casa, porque era uma firma que fazia Itaúba, Rio de Janeiro, então era mais fácil. Isso aí possibilitava o quê? Eu e meu irmão, a gente cuidava do cavalo durante a semana. E nos finais de semana, meu pai estava em casa, a gente ia para as festas, normalmente. Aí eu, meu irmão e minha irmã. Eu tenho um casal de irmãos que são gêmeos. E os três gostavam de cavalo. Hoje a minha irmã não tem mais esse vínculo. Meu irmão gosta, mas quem permaneceu no mundo do cavalo fui eu. Com 14, 15 anos, o meu pai comprou um cavalo muito bom nessa época. Ele é da linhagem do aeroporto de Sul de Minas, né? O aeroporto é de Sul de Minas, se eu não me engano. Sempre manga larga. Seu pai já gostava do manchador. Sempre foi manga larga, manchador. Sempre. Porque a gente sempre gostou de prova de marcha. Sempre cavalgada, prova de marcha. Então sempre a gente teve manga larga manchador. Se não fosse manga larga manchador, era um animal que tinha sangue manga larga manchador, que fosse marchador para fazer cavalgada, para passear à tarde. A gente nunca foi muito ligado aos esportes que tem na BQM porque era uma coisa assim, eu sempre me encantei muito, eu já tinha falado, acho que eu cheguei a falar com você isso. Eu sempre me encantei muito pelos 3 tambores e baliza. Mas a minha coluna não permite fazer isso por causa dos balanços que dá. Eu tenho medo de sair do lugar muito fácil, trava muito fácil. Então eu nunca tentei entrar nessa área por conta disso. Mas eu tive uma experiência muito boa com o cavalo. Os cavalos, eles me encantam desde muito cedo. Na verdade, os animais me encantam desde muito cedo. E eu sempre falo isso. Algumas vezes eu prefiro lidar com os cavalos somente com eles, tem dias. Porque eu acho o cavalo um ser de muita sinceridade, um ser de muita transparência. O cavalo não tem falsidade. Sim. Entendeu? Então, assim, ou ele gosta de você, ou ele não gosta de você, ou ele responde ao que você quer, ou ele não vai responder o que você quer. Então, e tem essa profundidade que me fascina no cavalo, mas é a profundidade no olhar do cavalo. Né? O olhar do cavalo diz muita coisa pra gente. Então, isso eu sempre fui encantado com o cavalo. Só que o que aconteceu? Eu fiquei fora do mundo do cavalo por 10 anos. Porque eu comecei a trabalhar, estudar, comecei a namorar, aí noivei, casei e fiquei por conta de casa, né? Esposa, criança, filho. Logo depois minha esposa engravidou. E então eu tive filho cedo e tudo mais, aquela correria. E o que acontece? Eu fiquei mais ou menos de 10 a 15 anos fora da raça. Então, assim, eu fiquei totalmente perdido. Mas eu voltei para a raça da seguinte forma. Eu comecei de novo caminhando, vendo os leilões, vendo as exposições, procurando na internet, as coisas mais. E um amigo meu, chamado Felipe, ele tem uma fazenda aqui na minha cidade, e ele é da Machador de Ouro, que é assessor do Mangalarga Machador. E o Felipe, ele me chamou. Um dia eu conversando com ele, falei se teria oportunidade.
foi quando ele me deu a oportunidade de trabalhar. O primeiro leilão que eu trabalhei foi no leilão do Aras DBG, do Dr. Denis Braz Gonçalves, na atividade. Foi um leilão presencial, foi um leilão que eu trabalhei, primeiro leilão que eu trabalhei. Então, assim, é onde eu quero chegar. Hoje, Tá, então peraí. quem não me conhece, Peraí. Então, vamos organizar aqui para o pessoal entender. De criança, né? Lá com o seu pai, com seus irmãos, vocês tinham os cavalos para passeio, para Copa de Marcha, tudo, né? Mas, assim, é legal essa live que eu tô fazendo com você, porque, assim, tem vários perfis de aluno que fazem curso comigo, né? Um deles é, por exemplo, o seu, que não é treinador. Não trabalha com treinamento. Trabalha em outra área do cavalo, mas buscou fazer para entender melhor do comportamento do cavalo, né? Aí você partiu, então, numa certa idade aí, num tempo da sua vida, para fazer assessoria de leilão, né? Exatamente. Assessoria de leilão e assessoria em áreas também. Só que aí, o que acontece? Por que quando saiu esse curso de manejo aqui, eu fiquei maluco para fazer? Porque eu sou apaixonado em manejo. Eu sou apaixonado na questão de manejo de cavalo, alimentação de cavalo, dos equinos, na verdade, né, em geral. Eu sou apaixonado na questão de cuidar do cavalo. Eu gosto de ver um cavalo bem cuidado, baia limpa, um manejo, um pasto bom, receptora bem nutrida, doadora bem nutrida, garanhão bem, né, satisfeito onde está. Eu gosto dessa parte de manejo, essa parte de alimentação, essa parte de nutrição, a parte de reprodução, essa parte, porque envolve o manejo, né? A reprodução também é envolvida no manejo. Para mim, assim, isso me fascina muito. Isso me fascina demais. Então, assim, o pessoal que não me conhece, meu nome é Rafael, mais conhecido como Fael, todo mundo me conhece como Fael, né? Hoje, eu tenho 36 anos, trabalhava na assessoria do Aras e fazendo da RV2, junto na gerência com os meninos da RV2, que é um lugar assim que eu sou apaixonado. Fazendo RV2, os meninos da RV2 são meus amigos, assim, meus irmãos. Hoje eu não trabalho diretamente com eles mais, né? Eu estou seguindo outra linha, a gente resolveu dar um tempo nisso aí. Trabalho com assessoria em leilão, os leilões da raça Manga-Larga Machador. Também trabalho com compras e vendas em áreas, vendas avulsas. Trabalho também dando assessoria a uns compradores em questão de animais de pista, em questão de animais de sela. Tiro dúvidas de muita gente, né? Aprendo com muita gente também. E o que eu mais gosto, cara, é o que eu sempre faço, e que eu sempre falo, na verdade. Nessa raça, independente da raça, o que eu gosto é aprender. Todos os dias eu procuro estudar um pouco para eu ter mais uma base, para eu ter mais uma coisa a passar para frente, porque eu não gosto de segurar conhecimento. Eu acho que quem segura conhecimento é egoísta demais. E, sim, eu gosto de aprender, eu gosto de passar o que eu aprendo, eu gosto de ensinar. Eu aprendo muito, igual assim, ó, quem eu encho o saco do doutor, não sei se você já conhece, ele é daí da sua região, doutor Reno Holt, trabalhou no Aras Monte Branco, ele abriu um laboratório, o Arion, laboratório aí em Caxambu, que ele abriu esse laboratório. O doutor Reno, eu encho o saco dele, porque ele trabalha com reprodução. Então, eu encho o saco dele na questão de reprodução, eu encho o saco dele na questão de arquivos, ele sempre me manda alguns arquivos dele, ele sempre me manda as coisas para eu estudar. Não sou veterinário, tenho muita vontade de ser veterinário, mas hoje, pela minha correria, eu ainda não consigo estudar para isso. Mas eu, assim, eu sou um tipo de pessoa que sempre estou perguntando, eu sou muito curioso, sempre estou perguntando, sempre estou aprendendo, gosto de passar meus ensinamentos, gosto de falar, você sabe que eu gosto bastante de falar, assim, mas eu gosto de inventar. Segurando nos cursos, eu falo pra caramba. Porque esse assunto me fascina, cara. O mundo do cavalo me fascina. Eu sou apaixonado pelo cavalo, né? E eu tenho, assim, aqui dentro da minha casa, eu tenho a minha filha que é apaixonada. A minha filha, ela é apaixonada, ela quer montar cavalo, deixar todo dia. Eu tenho que levar ela no
hall da prefeitura que tem aqui, que tem muito cavalo lá, eu levo todo dia. Aham. Então ela sempre está assim, e ela gosta. É o legado que eu tenho passado. O meu filho não é muito coisa, mas a minha filha gosta muito disso. É. E assim, eu sou assim, entendeu? Esse é o Rafael. Quem me conhece sabe da minha paixão pelos cavalos, sabe do que eu gosto, sabe do tanto que eu sou curioso. Se eu tiver que interromper, igual às vezes me interrompi nos cursos para saber mais coisas. Então, assim, eu sou assim, eu questiono. É isso que eu, diante de tudo, apaixonado pelo cavalo. Independente da raça, mas eu sou Ô, apaixonado. ô, Rafa, no Fala pra trabalho mim. seu de assessoria hoje, você tá trabalhando por sua conta ou você tá trabalhando em alguma empresa? Eu trabalho por minha conta. Ah, como é que, explica como é que funciona. Até para, às vezes, quem quiser estar tá interessado em conhecer tal, e te contratar, como funciona o seu trabalho? Então, Desde do início, lá na pré-venda até o pós-venda. então, normalmente, o que acontece? Eu trabalho assim. Se for em vendas, né, as pessoas me procuram, eu anuncio os animais para venda. Né? A gente não dá aquela garantia de venda porque o comércio é aquela questão. A gente vende, a gente faz de tudo para vender, mas nem sempre você consegue vender tudo de vez. Alguns levam mais tempo. Tem pessoas que são mais apressadas, que não conseguem esperar o tempo. Existem pessoas que são mais tranquilas, né? Mas eu sempre trabalho com muita transparência, Thiago. Eu sempre trabalho com os meus clientes, os meus amigos, na questão de que eu explico antes, né? A gente trabalha com vendas. E vender cavalo, hoje, não é uma coisa tão fácil mais. A demanda de mercado hoje, a facilidade de mercado hoje é muito grande. Hoje você consegue comprar cavalos de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é preço. Então, às vezes, o que acontece? E outra transparência minha é a seguinte, eu não costumo iludir cliente. Às vezes, eu já tive casos de clientes que vieram para eu vender o cavalo deles, me falando que o cavalo valia 30 mil. Vou botar assim. Mas o valor real de mercado daquele cavalo é 10 mil reais. E eu deixo muito claro isso. Eu sou muito transparente nisso porque eu acho que a gente não tem que iludir as pessoas. Então eu sempre deixo muito claro sobre essa questão. O primeiro ponto. O segundo ponto é o que eu sempre estou anunciando. Eu gosto do marketing. Se você olhar, às vezes, assim, os marketings que eu faço, Instagram, WhatsApp, eu sempre faço marketing. Porque eu acho que o marketing hoje, as postagens, Instagram principalmente, é o nosso maior veículo de trabalho, de publicação e de visualização. Facebook não tem mais a mesma coisa, o Instagram. Então, assim, o Instagram hoje ele é uma ferramenta de trabalho muito grande para quem sabe usar. Com certeza. Eu tenho a minha página de assessoria, né, Rafael Ribeiro Assessoria do Machador. Eu tenho essa página. Eu sempre estou postando as coisas lá. Sempre. Então, assim, eu trabalho de forma individual também, mas também presto serviço para algumas leiloeiras. Nos leilões, desses leilões televisionados, leilões. Eu trabalhei muito com púlpio. Ah, Lembra do você trabalhou com púlpio? Trabalhei com púlpio. No começo da minha carreira, eu trabalhei muito com púlpio. Eu fiz muito leilão com púlpio. Olha que legal. Um querido mesmo, cara. Um cara, gente boa demais. Infelizmente, a Covid levou. Mas ele era um cara que, fora do comum, a Juliana, filha dele, trabalhei muito com eles também. Hoje, eu trabalho com a Clique Machador, que é da sua região também, que é do João Paulo Clementino, e trabalho com o Júnior Rangel também. Presto serviço para Confiança, Machador também, e, e faço as minhas vendas individuais. Trabalho, assim, trabalhava já de algumas vendas diretas de algumas áreas, e sempre estou na gestão, por exemplo, na RV2 eu trabalhava na gestão com eles, né, na gestão do Ares. Trabalhava com contratação, trabalhava na venda, no pós-venda, e inclusive eu acompanho pós-venda, eu gosto de acompanhar o pós-venda, que para mim é muito mais importante do que a venda. A satisfação do cliente, o jeito que o animal chegou na casa dele, a questão das parcelas que estão para pagar, a questão do financiamento, se tem alguma coisa, eu sempre estou em contato com os meus clientes. Sempre em contato com os meus clientes, sempre resolvendo problemas. Eu trabalho dessa parte também.
Eu trabalhava na parte de cobrança, junto com eles. Trabalhei também na parte de cobrança. Na parte de escritório, em geral, eu trabalhei com eles, né? E a gente sempre estava fazendo... Eu trabalhava muito na questão também, quando era lá, na RV2. Na RV2 eu trabalhei muito na questão de dos animais que nasciam, separação dos lotes, animais que... Né, o Rodrigo, o Bruno e o Diego são pessoas espetaculares. Eles são umas pessoas, assim, são É aí meus em irmãos. Talva? Não, eles são de Varriçai. A fazenda fica em Varriçai. Eles são do Espírito Santo, mas a fazenda é em Varriçai. Eu ia para a fazenda, 120 Pô, quilômetros. eu dei curso lá agora, lá Você deve conhecer o seu Iranel, lá do Duplo L. O seu Iranel é um amigão meu. Rapaz, que tropa daquele homem, viu? Muito boa, né? Cara, ele Eu gosto liberou os muito dele. animais. Eu dei o curso de doma lá, o de rédea e de manejo de alimentação. Ele liberou os animais para a gente trabalhar, cara. Putz, foi um curso maravilhoso. Foi um dos melhores cursos de rédea que eu tive até hoje. A tropa dele, o mesmo nível, todos os animais equilibrados, tanto de morfologia como de andamento, comodidade, temperamento. Um luxo a tropa lá. Eu vendi para ele. Ó, Já que vendi. legal. O seu Iranel já comprou comigo alguns cavalos. Eu sou muito amigo dele, sim. Eu converso muito com ele. Tem um tempo que eu não falo com ele, devido à correria. Mas o seu Iranel é uma pessoa maravilhosa, um cara fora do comum. Era cliente Semana meu na passada ele tava pra praia, foi pra Cabo Frio, tava pra praia, praia. passou a semana na praia. Patrão é patrão, né? Mas vamos Mas lá, assim, continua aí que você tava falando. então, aí eu sempre fiz essa parte. Questão de funcionários, currículo de funcionário. As pessoas sempre me procuraram. Eu sempre fui referência para eles nisso, na RV2. Porque eu trabalho com seriedade. Eu trabalho na questão. Por isso que eu falo, eu peco em excesso por ser honesto demais. Mas isso aí nunca vai estar pecando. Entendeu? Por quê? Porque eu sempre fui muito honesto. Assim, a questão de que as minhas vendas, não é que eu falo você porque você nunca deram um problema, porque eu sempre fui muito correto nisso aí. Eu sempre tive medo de vender para quem eu não conhecia, porque hoje o comércio tá uma coisa muito instável, entendeu? Eu tenho grandes clientes que viraram grandes amigos, amigos mesmo, de me ligar, de me mandar mensagem, de eu ir ver a tropa deles, de me convidar para ir na casa deles e tudo mais. E, e eu estava falando com você a questão lá da fazenda. A questão da RV2, eu trabalhava com eles nessa parte, na parte de fazer, junto com eles, o manejo. Eu sempre tive eu tenho muita preocupação com o manejo de animais, né? Eu tenho muita preocupação com cólica, com compactação, com essa parte eu tenho muita preocupação com isso. Preocupação com o nascimento dos potos, separação dos potos, receptora, né? Eu trabalhei com eles nisso, trabalhei com eles na gestão do Ares, na gerência junto com eles, trabalhei com eles eu sempre, assim, a gente sempre trocou muita figurinha nisso, né? O que um achava, o que o outro achava, né? Trabalhei na diretoria do Aras, dos leilões, junto com eles, na organização dos leilões, na liderança dos leilões deles. Trabalhei, inclusive, agora, no final do mês, eu vou fazer uma propaganda, tem um leilão deles de novo, tem uma tropa fenomenal, filho daquele cavalo turdido que eu te mostrei, no erro, lembra que eu te mostrei o foto dele? Assim, a tropa muito boa. E trabalhei também na assessoria. Eu trabalhei com o Dani, no Aras do Dani. Trabalhei o meu início de carreira, quando eu comecei a fazer leilão, logo depois eu trabalhei com o Dani, com o Daniel Ventura. Trabalhei um ano, mais ou menos, com o Daniel, e depois eu fui para a RV2. Né? Então, assim, eu trabalhei um tempo bom com eles lá. A RV2, acho que foram 4 anos que eu trabalhei com eles. Então, foi bastante tempo que eu trabalhei lá. Uhum. Eu, assim, hoje eu tô pegando mais vendas individuais e estou com os leilões também. Né? E estou atrás agora de voltar para gerenciar algum áreas. Eu gosto dessa parte aí. E assim, eu não gosto dessa coisa de ficar falando que a gente não deve, né, ficar
gabando nada, nem que já falo de ditado, nem coruja que gava toco, pau nela. Mas eu, assim, eu sou muito preocupado, muito sério com essas coisas. E eu gosto dessa parte de administração, de lidar com funcionários, essa parte de manejo. Eu gosto de viver isso, entendeu? Eu gosto de viver e as pessoas às vezes me procuram para tirar essas dúvidas também. E eu coloquei em prática muita coisa que eu aprendi com você. E para mim se mudou muita coisa nisso aí. Então, agora então vamos linkar uma coisa na outra, que agora eu ia justamente chegar nesse ponto aí. Principalmente questão do manejo e alimentação. Você fez o curso de manejo de alimentação, foi 2021 ou 22? Foi 21. Foi 21, né? 21. Tá. Foi junto, né? Foi em seguida os dois. Foi bem... A manejo média. Isso. Foi junto. É... Eu peguei uma parte de ouvinte do curso de Doma Racional. No lá curso de Doma... no no curso de Doma você não participou, mas você ia sempre lá, você estava... Eu fui como ouvinte. Você estava sempre junto. Isso. Tanto que foi lá que a gente se conheceu. Acho que foi em 2020. Foi 2020, 2021 eu fiz o de manejo, alimentação e regra. Isso. Beleza. Ô, Rafael, o que mudou do seu ponto de vista com o cavalo, no trabalho, na própria na assessoria ali dos aras, depois que você fez o curso de manejo de alimentação? Mudou tudo, né, Tiago? Eu voltei de lá com outra visão, né? É o que eu tô te falando. Às vezes, a gente que não consegue alcançar visualmente aquilo que é necessário para um bem-estar do animal. Porque eu falo que eu já errei muito quando meu pai tinha cavalo. Meu pai tinha cavalo, olha que loucura que a gente fazia. Olha só que loucura. Meu pai moía ração com cana. Olha só, deixava numa sacola aberta na garagem da minha casa, dava de manhã o cavalo, você moía de manhã, aí dava o cavalo. O que sobrava? Espera aí. A ração que você fala é o capim É o picado. capim picado. Só para o pessoal entender, porque tem lugar no Rio, que o pessoal chama ração o capim picado. Isso. E a ração concentrada, o pessoal chama de purina. Isso. Que é uma marca de ração. Isso. Mas aqui, era uma marca, né? Depois virou outro nome. O capim picado, mas ele moía, muitas vezes era cana. Meu pai, lembrei de outra coisa. Meu pai foi motorista, mas ele era motorista do ônibus escolar. Ele fazia linha rural. E você sabe que nessa parte de rural a gente ganha muita coisa. Né? Uhum. Meu pai ganhava, assim, meu pai pegava a ração do cavalo na roça. E era cana pura. O pessoal dava pro gado. Dava pro gado. Aí ele pegava cana pura, mas na época a gente não tinha conhecimento. Sim. Né? Sabe o que meu pai fazia? Eu falava, meu Deus, era muito bom. Deus sempre foi bom. Falo, Deus cuida de quem dá cana e que se larga para cavalo. Cuida sim. Cuida porque... O que aconteceu? Meu pai era assim, a gente chegava, aí ele chegava de manhã. Quando ele chegava de manhã, ele pegava aquela ração, ele saía 5 horas da manhã em casa, retornava às 8 horas, mais ou menos. Pegava aquela ração e botava no coxo do cavalo. O que sobrava, porque ele trazia, não tem aquele saco flagrado de 40 quilos? Ele trazia um saco flagrado de 40 quilos socado até em cima de cana. O que sobrava, ele botava num plástico no chão para dar o cavalo à tarde. Nossa. Deus foi muito bom. Deus foi muito bom. Aquilo esquentava, velho, de tal forma que no final do dia eu ia botar pro cavalo e já tava cheio de fermento. Eu revirava. Aí o que a gente fazia? Olha só, cara, você não tem instrução do que você vai fazer, como é que você faz? O que eu fazia? Eu pegava a ração, que sempre era eu que tratava dos cavalos. Eu sempre gostei dessa parte de trato. Eu e meu irmão. Mas meu irmão tratava, e às vezes ele montava, às vezes eu montava, mas a gente sempre gostou de tratar de cavalo. Eu e meu irmão pegávamos aquela ração, revirava ali em cima daquele saco, revirava, até ela esfriar.
Aí, eu não te contei isso não, né? Tá, Não. é porque eu não lembrei, era muita coisa, muito rápido. Aí, depois que esfriava, a gente dava essa ração pro cavalo. Jogava um farelinho em cima. Tudo errado. Mas só piorando. Jogava um farelo em cima junto com uma purina, com a ração, né? E o cavalo comia aquilo. E o cavalo comia aquilo. Jesus amado. Bem abençoa. Mas uma vez que eu lembro que deu cólica. Uma vez deu cólica. Quase matou. Mas sobreviveu. Não chegou a matar, não. Mas assim, foi. Foi. Foi doideira, velho. Foi doideira. Deixa eu ler Gente, o pessoal dá silagem de milho, cana para cavalo, não sabe o risco que é. Silagem de milho, por exemplo, para égua prenha, causa aborto. Exatamente. Exatamente. Ó, Fora os riscos de cólica. Aconteceu um caso, você falou silagem de milho para égua prenha dar aborto. Aconteceu um caso, não vou falar onde foi, não vou falar o nome. Fala, não. Não vou falar o nome do Ares, mas vou falar onde foi. Vai que eles contratam a gente lá na frente, tá? Aconteceu um caso sobre silagem que foi perdido 18 embriões. Nossa, mãe. 18, porque esses receptores foram trocados de pasto. 18 ou 16 foi trocado de pasto e começou a tratar na silagem, né? E foram perdidos embriões, tanto que eu acho que foi a silagem que causou isso, provavelmente, porque foram perdidos embriões em várias etapas de gestação, perto de nascer, com 9 para 10 meses, com 60 dias de confirmado, com 4 meses, com 6 meses, com 7 meses, já nas vésperas de nascer 10 para quase 11 meses, égua abortando, entendeu? Então, assim, eu acho, eu cheguei a comentar na época que foi a silagem que fez isso. Porque as éguas estavam bem, estavam à parte, começou a comer silagem, foram 18 abortos. Fora o risco de laminite. Sim, sim. Eu vou falar para você uma coisa, o último cavalo que eu tive, eu tratei dele uma época com silagem. Não vou mentir para você, não. Ainda até arrepio. Tratei dele com silagem, porque o capim aqui estava meio escasso na época e começou, lembra quando começou aquela onda de silagem? Foi em 2020, não foi? 2019? 2019. 2018, por aí. Por aí. Começou aquela onda de silagem, que silagem deixa cavalo bonito, que silagem é isso. E realmente, meu cavalo ficou lindo. Lindo. Era potro ainda na época, estava começando a montar. Ficou lindo, eu precisava fortalecer ele, então ele ficou lindo, 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 lindo. Mas é a questão que eu falo com você. É aonde entra a falta de conhecimento. É onde entra a falta de conhecimento. Ainda se usa muito silagem. Eu tenho muito medo de silagem. Silagem. Cana, então, eu também. Eu ainda acho a cana pior do que a silagem. Em alguns aspectos. Na questão de compactação, diarreia e cólica, cana, então, se não tiver um manejo muito bem feito, eu tenho um amigo que trata com cana, da tropa dele. Eu já assim, discuti de forma boa com ele, assim, algumas vezes, nós trocamos algumas informações, porque eu até perguntei como que ele faz esse manejo de cana, porque eu até falo com ele, eu tenho muito medo de cana. Eu tenho muito medo de cana, porque cana é, assim... cara, é uma bomba relógio. Exatamente. Aí o pessoal fala, mas meu bisavô tratava, meu avô tratava, meu pai tratava e nunca teve problema. Ajoelha no chão, agradece ao Pai do Céu todo dia. Não, você vê que e antigamente, além de comer a cana, comia a ureia, né? Pior ainda. Por quê? Porque ficava no coxo das vacas, o cavalo estava solto ali no meio das vacas. Eu creio, vocês zootecnistas sabem falar muito melhor do que eu. Eu creio que essa questão de não dava nenhum problema porque ficava solto a pasto, então comia, né, muita fibra, ajudava na digestão e tudo mais. Sim. Mas esse amigo meu, desculpa, ele trata com cana, mas é nesse esquema. Come cana e fica solto. Diminui o risco, mas sempre vai ter. É o que eu falo, mas mesmo assim eu ainda não
não gosto de cana assim, para trocar de cavalo. Eu acho perigoso demais. Perigoso demais. Rapaz, tem tanto capim, tem tanta Exatamente. graminha de qualidade para a gente dar para os cavalos. Exatamente. Sabe qual que é o problema, Rafael? Sabe qual que é o problema dessa parte de manejo? De quem vai montar um centro de treinamento, um aras, qualquer propriedade, qualquer centro hípico. O problema da maioria é que o cara pensa primeiro em comprar o cavalo. Qual cavalo que ele quer, a linhagem que ele gosta, a raça, a modalidade que ele quer. Depois ele vai ver aonde ele vai colocar. Se for na propriedade dele, ou se for em outro lugar, em um alojamento, beleza. Aí o cara vai montar um centro de treinamento, vai montar um aras. A última coisa que a maioria vai preocupar é com pastagem, é com capineira. Às vezes o cara não tem nem espaço. O cara não tem nem espaço para ter uma capineira, para ter um piquete, para soltar os cavalos. E aí pronto, é quando o erro começa no início. E aí então, tudo que tem um final, um começo errado, vai ter um final trágico. Exatamente. O que acontece? É aquele velho ditado que começa errado, termina errado. Não, começa errado, tem final trágico. Exatamente. No cavalo, então, é um final totalmente trágico. Você sabe o que eu penso, cara? Olha só, uma das coisas que eu aprendi, assim, eu aprendi isso aí, eu trago para mim, né? Do que me abriu a visão é o seguinte: eu quero ter cavalo, mas antes de eu ter o cavalo, eu tenho que ter o espaço e organizar tudo para o bem-estar dele. Que seja um cavalo. Mas eu preciso organizar o espaço antes de eu ter o cavalo. É igual cachorro. Antes de você ter ele, você tem que comprar a camisa, tem que comprar a casa, tem que comprar a ração. Então, antes de eu ter o cavalo, eu tenho que ter um piquete, eu tenho que ter um capim de qualidade para fornecer esse cavalo, eu tenho que ter uma baia confortável e tem que ter um lugar, né, no caso o piquete, para ele sair para relaxar. Por quê? Eu estava acompanhando sua live ontem e eu já vi alguns casos igual os que foram citados. A questão do engolir o ar, o movimento de urso, né? Comer fezes, Exatamente. comer madeira. Cara, eu presenciei há 15 dias atrás um cavalo comendo fezes. Eu presenciei um cavalo comendo fezes. Aí tem uma coisa que eu ensino vocês na parte de manejo, que cavalo adulto não é normal comer fezes, mas outro pequenininho é normal, para ele povoar o intestino com aqueles micro-organismos que ele pega da mãe. E até pela curiosidade, que é igual criança, né? Uma curiosidade de comer essas coisas e tudo, mas até por uma forma de sobrevivência também, né? Mas eu presenciei, cara, e o dono do cavalo não tinha visto ainda. Aí veio a calhar de eu estar no Ares no dia, até um centro de treinamento de um amigo meu, que esse cavalo tá ficando lá, é um Ares, que fica centro de treinamento, e eu entrei na baia para ver que eu queria conhecer esse cavalo, não conhecia ele, eu fui conhecer, eu tinha muita curiosidade para conhecer, não era o que comia fezes, mas eu que comia fezes eu já conhecia, mas conhecer o outro, que eu já tinha visto por vídeo, mas é aqui perto que eu não tinha ido ver ainda. E eu fui nesse Ares, conhecer um amigo meu, que virou um CTE, na verdade, e o outro cavalo que eu já conheci, eu entrei na baia dele para ver ele, quando eu estava saindo da baia, estou vendo ele comer cocô, comendo fezes. E eu falei com o dono dele, falei com o peão, ele está comendo, é um distúrbio de estresse, é um distúrbio dele, você precisa soltar esse cavalo. O cavalo trancado numa baia toda fechada, igual meu quarto aqui. Né? Uma baia escura, toda fechada, precisa soltar esse. Tem que você abrir a janela dele, a porta de cima dele, a parte de cima da porta, para ele ver pelo menos. Né? O cavalo estava totalmente estressado. Não ao ponto de querer avançar na gente, não ao ponto de querer... É um outro tipo de estresse, é outro tipo de comportamento, de desvio de comportamento. Estereotipia que a gente fala. Sim, desvio de comportamento, total desvio de comportamento. Tem um cavalo que está comendo suas próprias fezes, né? Já tá com a cabeça, ó. Exatamente. Eu falei, solta imediatamente esse cavalo, porque ele não tá legal. Então, assim, são coisas que a gente vê que a gente não... antes do curso eu não tinha noção. É um erro primário de manejo você ter um cavalo em baia e não soltar ele todo dia. Exatamente.
Então, por isso que eu falei, antes de você ter o cavalo, você tem que ter o lugar dele. O piquete para ele, a capineira para ele, a baia dele. Eu sempre falo, cara, que cavalo, por exemplo, o garanhão, eu sempre aconselho dormir preso. Porque garanhão é igual criança. Quando você menos imagina que você não está vigiando, ele faz merda. O garanhão, ele é assim. É. Né? Então, eu sempre aconselho ao pessoal, ó, solta durante o dia e prende à noite. Porque durante o dia ele fica solto à vontade, ele anda à vontade, deixa a baia aberta, se quiser entrar na baia, ele entra. Eu sempre aconselho o pessoal a fazer piquete, que a baia que dá para ir para o piquete. Sempre aconselho isso. Com a baia que dá para ir para o piquete, o que acontece? O cavalo está com a baia aberta, está a ração dele lá dentro, o capim picado para ele, está a água dele lá dentro, está a sombra. Se o piquete não tiver árvore, tem sombra, ele vai. E o cavalo ele sabe. O animal ele sabe a hora que ele vai ficar fora do sol, ele sabe a hora que ele vai ficar no sol, ele sabe o que ele necessita. Na verdade, ele só procura abrigo da chuva. Sol, para ele, Sol é diferente. não faz diferença. Exatamente. O sol não faz diferença para o cavalo. Então, eu sempre aconselho isso. Quer fazer uma baia? Faz uma baia que dá para um piquete. Porque você pode deixar ele solto. À noite, por segurança, prende ele. É época fria, para não gripar, para não adoecer, prende, encapa, se tiver que encapar, né? Mas prende o cavalo à noite. Porque garanhão é uma forma, é um bicho que, né? Garanhão é igual criança. Quando você menos espera, ele apronta. Bobeou. É. Apronta. Isso é legal que na parte de manejo, né? Quando a gente fala de instalações, a gente fala justamente disso. Dessa Sim. questão da baia com o piquete. Daí o cavalo fica livre ali para entrar, sair, voltar. E aí você diminui, leva a zero a chance de qualquer tipo de estresse por causa de baia. Os vícios de baia que a gente fala. Engolir ar, comer fezes. Vamos falar os nomes. Engolir ar, aerofagia, comer fezes, coprofagia, comer madeira por conta da fibra, né? Oscilação, a dança do urso, né? E uma série de outros distúrbios que causados por conta a questão da agressividade, né? Hoje mesmo eu vi um vídeo que já rodou muitas vezes no Instagram e num monte de lugar, um cavalo campolino que ele morde a beirada da baia inteira. Acho que eu cheguei a te mostrar esse vídeo no curso uma vez. Esse vídeo é antigo. Tem um cavalo turdido, né, que ele morde a porteira, e tem um cavalo campolina que ele avança na divisão da baia ali, a tapagem da baia lateral, ele morde aquilo ali, ele volta, murcha a orelha, morde de novo. Aí, entendeu? Aí o homem é um ser extremamente inteligente. Aí ele veio um lá atrás e falou, não, que a gente tem que enriquecer o ambiente. Vamos enriquecer o ambiente. Aí bota brinquedo pro cavalo dentro da baia. Aqueles cavalinhos de borracha. Bota uma cabra dentro da baia junto com ele, que ele vai acalmar. Gente, para. Que vai acalmar o cavalo se você soltar ele. Ele precisa ser solto. O melhor enriquecimento de ambiente que tem para cavalo é piquete, é baia solta. É correr, é pular. É baia solta, não. É área de soltura para ele. E o cavalo, cara, ele gosta de quê? O cavalo ele gosta de correr, de pular, de deitar, de rinchar, de dar pinote. Sozinho. Quantos cavalos que brincam sozinhos? Se você olha no parque, ele tá pulando, brincando, dando pinote. Isso aí, cara, isso é saudável, é do cavalo. Cara, o meu cavalo, na época, o meu potro, ele tinha uma linhagem um pouco braba, né? Que você mesmo costuma falar que cavalo não é mal, a gente que bota ele mal. Né? Cavalo, não existe cavalo mal. O que existe é um animal que é preso na natureza, que ele está se defendendo ou com dor. Exatamente. Mas existem umas linhagens que são um pouco mais agressivas, vamos botar assim. Mais temperamental. Mais temperamentais. E a linhagem do meu potro, ela era temperamental. Entendeu? Quem é Pedro? Não, Rancho agora não sei quem é, não. O Pedro estava em Goiânia mesmo, acho que o Pedro já sumiu. Mas eu acho o seguinte, esse potro meu, ele era muito temperamental. Muito mesmo. Muito. Depois eu vou perguntar para você qual que é a linhagem. Eu acho que eu já sei. Não, eu falo para você. Não,
depois, não fala que não. Tá, depois eu falo pra você. E ele era assim, ele era muito temperamental mesmo. Muito temperamental. Um cavalo que só quem entrava na baia dele era eu. As outras pessoas não deixavam entrar. Era um cavalo que, por exemplo, se você chegasse para dar alguma injeção nele, alguma vacina nele, ele marcava você. Não sei como. Eu tenho um amigo que ele ficava lá onde você fez a primeira aula do redondel lá, meu cavalo ficava ali, numa baia que tá na parte de trás. E às vezes eu soltava ele naquele pastinho da frente onde ficava as ervas ali. E o Jeremias, ele sempre dava vacina no meu cavalo para mim. Eu sempre segurava ele. Na verdade, eu tinha um pouco de medo dele, porque ele era muito agressivo nessa parte, assim. Ele não deixava você encostar nas caneadas do jarrete dele para baixo, você não ia, que ele te comia no coice. Ah, aquele trabalho do curso de dono, hein? Exatamente. Se ele tivesse ele ainda, eu teria botado ele lá no curso de dono. Mas ele já tinha ido embora. Meu tio fala que hoje ele não faz mais nada. Eu era sócio com um tio meu. Eu chamei de tio, ele é ex-marido da minha tia, mas eu chamei de tio. Ele fala que hoje ele é tranquilão. O filho dele, de 7, 8 anos, monta nele normal hoje. Entendeu? Ele acalmou muito. Mas ele era agressivo aos tempos. Só quem entrava na baia dele era eu. O Jeremias, que me ajudava. Deve ter mudado alguma coisa no manejo dele para ele Ficando só ficar pasto. Ele não fica preso mais. Tá vendo como é que é fácil? É fácil resolver problema Exatamente. de estresse de cavalo? Exato. É só soltar, é só propiciar para ele ter uma vida o mais próximo possível do que é o natural dele. Mas é o que eu estou te falando. O que acontece? Por que eu abri os horizontes depois do curso? A minha visão abriu porque, olha só, o meu cavalo foi criado solto desde que nasceu. Ele nunca foi preso. Era manso de cabresto, mas nunca foi preso. Foi criado a pasto a vida inteira. Foi criado a pasto até os 2 anos e meio de idade. Eu prendi ele com 3 anos para tratar dele melhor, para montar com 2 anos e meio. Eu prendi para montar com 3 anos. Né? Sendo que era besteira minha. Porque o cavalo é de uma linhagem, cara, que aguenta serviço e ele estava muito forte. Estava muito forte. Foi quando ele começou a ficar estressado. E eu não sabia o que era. Ele já vinha de uma linhagem temperamental. E ainda começou a ficar preso, ele ficou estressado, dobrado. Dobrado o estresse dele. Então, cara, o Jeremias, velho, ele tava solto. Ele já teve vezes, Thiago, ele tá solto naquele pastinho lá da frente, aquele piquetezinho. O Jeremias chegar perto da cerca, ele reconheceu o Jeremias, murchou a orelha e partiu pra cima do Jeremias. Ixi. Reconhecer, cara. Ele gravava, ele era mal. Ele era vingativo. Ele gravava mesmo. Eu não sei se ele sentiu o cheiro, não sei. Eu sei que ele escutava a voz, lembrava da voz, eu não sei. Eu sei que ele não podia ver o Jeremias. Se ele visse o Jeremias, ele caía para dentro do Jeremias mesmo. Ele solto lá no meio do passo. Ele visse o Jeremias, puxava ele, partia para cima. Só parava porque tinha a tronqueira e a cerca. Senão ele pegava o Jeremias. Mesmo solto. Então, assim, ele era uma linhagem muito temperamental. Se eu hoje tenho ele ainda, eu teria outra visão de cavalo. Outra visão de manejo, né? De manejo dele. Entendeu? Eu faria de tudo para ele ter um manejo tranquilo, para ele não ficar agressivo como ele ficava. Mas eu errei com ele. Porque pela minha vida corrida, era assim, ó, eu saí de casa às 6 horas da manhã, chegava em casa às 11h30, meio-dia. Ia lá, 6 horas eu tratava dele, 11h30, meio-dia eu tratava dele de novo. Eu tinha 1 hora de almoço para tratar dele, levar meu filho na escola, voltar para casa almoçar para trabalhar de novo, chegar em casa às 6 horas. Aí chegava em casa às 6 horas, tratava dele de novo, nesse período todo ele ficava encocheirado. Baia fechada. Né? Baia de garanhão, baia fechada. Então, assim, eu não tinha esse manejo com ele. Né? Podia ser normal, né? Sim. Entendeu? Então, assim, o curso, para mim, foi fora de série. Foi uma coisa que, para mim, foi um divisor de águas, na verdade.
Lá do curso, o que te marcou mais daquele curso de manejo? Depois a gente fala um pouquinho do de rédea. Que essa parte de manejo é que você se envolve mais, você não vai tanto pro lado de treinamento, mas depois a gente fala um pouquinho do de rédea também. O que mais te chamou atenção? Cara, o que mais me chamou a atenção no manejo foi aonde eu errava. Quer ver uma coisa que eu errava muito e que muita gente erra? Ó, pessoal, pega isso para vocês. Ração de cavalo não é igual ração de vaca. Ração de cavalo precisa da lâmina da cega. Pera aí, vamos organizar as coisas, que tem gente nova aqui. Que entrou, já saiu e tal. Lá em Talva, na região ali, quando o pessoal fala ração, é capim picado. A ração concentrada chama de purina, que é aquela marca antiga. Isso. Então, vamos reformular. Isso. Capim picado, gente, eu costumo dizer que navalha, quanto mais seca, melhor. Eu falo também. Às vezes eu vou em lugar que o cara tá picando capim, nossa, precisa amolar essa faca. E não, deixa ela assim, que é assim que ela tá boa. Então, eu aprendi isso. Para mim, uma das coisas que sempre foi que, assim, que eu fui instruído é que, nossa, a ração tem que estar picadinha mesmo. Pequenininha. Eu ainda falava assim, quando picava, eu ainda falava assim, nossa, dá até vontade de comer, é tão verdinho que tá. E cheiroso. Come, desgraçado! Mas não dá pro cavalo assim. Então, nessa história toda aí, uma das coisas que me marcou muito foi isso aí, porque é o que eu falo com você. Eu vinha errando desde a vida toda. A vida toda. Dar cana pro cavalo, deixar de um dia pro outro, estirado no... E a questão da cana lá atrás, muitas vezes ficava, Thiago, de um dia pro outro, nesse plástico esticado, entendeu? Outra coisa errada que você já falou aí, a questão da ração, a ração mesmo, concentrada, por cima do capim. Totalmente. Então não tem problema, que eu dou feno e ração. É a mesma coisa. Mesma coisa. O problema não é estar em cima, o problema é dar junto. Tem que ter um intervalo de 40 minutos, uma hora de um pro outro. Gente, é gastar dinheiro à toa. Inclusive soltar no pasto. Exato. Bota a ração, deixa um tempo para depois soltar. O tempo mínimo que sempre bom deixar é 1 hora. Se eu estiver errado, você me corrige. Mas 1 hora, porque é tempo do organismo do cavalo absorver os nutrientes que tem a ração. Não adianta a gente, porque o meu cavalo não come, eu jogo farelo, jogo a ração por cima, né? Da ração verde, do capim picado, vou corrigir, do capim picado, para ele comer. Tá gastando dinheiro fora. Sinto lhe informar que tá gastando dinheiro fora, tá jogando dinheiro fora. Porque não vai. Não adianta, o organismo não vai conseguir absorver os nutrientes. Então é jogar, meu cavalo não engorda. Por que seu cavalo não está comendo ração, não está engordando? Você está botando junto com o capim. Então, até isso, para mim, foi porque a gente tem essa cultura. O cavalo não come capim, eu vou jogar um farelinho, vou jogar uma purina por cima, para ele comer o capim. Então, para mim, assim, essa parte de manejo de alimentação foi uma parte que me marcou muito no curso, porque eu sempre fiz errado. Tem a parte de aprumos também, que a gente, né, a estrutura do animal, isso é muito legal. Alguns nomes eu não lembro mais, eu preciso refazer o curso. Realmente, Vinícius, aparece na live para você marcar esse curso novo que eu quero fazer de novo. E todos os outros. Então, assim, para mim, essa parte de... Mas você vai poder fazer online, filhão. Calma aí. Então, tá vendo? Tomara. Vai ter tudo isso no online. Bom demais, cara. É um curso que eu aconselho, gente. Quem não fez ainda, quem tem vontade de fazer, faz. Faz que... Eu não estou falando para vocês fazerem porque você já fez. Não, não é isso. Eu já errei demais. E olha, eu estou com 36 anos, desde os 8, 9, 10, 11 anos que eu mexo com cavalo. Olha quantos anos tem isso. Eu estou com 37, até os 34 anos eu errei. Pensa. Até os 34 anos eu errei muito.
Hoje eu já não erro mais. E não deixo as pessoas em volta de mim errar. Porque, como eu te falei, que tudo que eu aprendo eu gosto de passar para frente. Inclusive, eu sempre falo, gente, se tiver um curso aqui de novo, façam um curso. Façam um curso. Façam um curso porque abre muitos horizontes, é um divisor de água na questão de conhecimento em manejo animal, em alimentação animal. Principalmente os equídeos, né, que é o principal nosso foco. Então, façam esse curso, porque para mim assim, foi extremamente aproveitador, foi extremamente uma coisa de aprendizagem. Para mim, foi um fator de aprendizagem muito grande. Para mim, hoje eu não faço mais aquilo que eu fazia, eu não deixo as pessoas fazerem mais aquilo que eu sempre aconselho a fazerem de outra forma, né? E para mim, assim, é muito importante. Eu acho que conhecimento, a gente nunca é demais conhecimento. Com certeza. É uma coisa que a gente tem que aprender e a gente tem que ter na vida é almejar conhecimento sempre. Sempre, 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 É. sempre. Nunca. Ô, Rafa, mudando um pouquinho agora o foco da conversa. Você não participou, você participou como ouvinte do curso de dom, mas você presenciou o curso que a gente fez, aquele primeiro curso foi bacana pra caramba, tinha uns animais bem difíceis ali, que realmente nunca tinha sido nem encostado neles. E depois você fez o de Red. O de Doma, vendo o curso de Doma ali, o resultado que a gente teve, o que te chamou a atenção? Como é que foi aquele... O que mais me chamou a atenção no curso de Doma foi aquela mula. Lembra da mula? Lembra? Burro e mula é um bicho atrapalhado. A gente sabe, né? Então, muito cuidado. Eu acho bonito demais aquele bicho todo tralhado lá, mas lá eu cá. Não sou muito fã daquilo, não. Mas você sabe que é um bicho muito atrapalhado. Eu pude acompanhar, assim, não todas as suas aulas, não todas as partes que você fez, algumas partes eu acompanhei por causa do trabalho. Na época eu não podia. Eu trabalhava na loja ainda, então eu não tinha como acompanhar tudo. Então, nos intervalos que eu tinha, eu consegui ir lá. Mas o que mais me chamou a atenção foi aquela égua pampa que o Pedro levou, que é um leão, aquela égua pampa do Pedro. Cara, pra mim, assim, sabe o que mais me chama a atenção? É uma coisa que falta nas pessoas hoje: paciência. Ó, eu sempre, quando vocês falam isso, eu sempre mostro respeito e confiança. A paciência, a paciência para mim, a paciência foi o que falta nas pessoas. Porque nem sempre o bicho vai responder, cada bicho vai responder de uma forma. Cada bicho responde de uma forma. Então essa mexida do chão ali, o bicho pegando confiança em você, a questão da confiança e respeito, vendo que você respeita os limites dele e ele respeita os seus limites, né? Existe a questão do respeito, e existe sim a questão do respeito animal pela gente, e a gente por eles, porque eles também respeitam a gente. A gente impõe esse respeito a eles também. E a paciência, para mim, ela é uma coisa que não tem nada igual. A paciência não tem nada igual. Os maiores resultados que a gente tem, pode ver, os maiores resultados que tem com o cavalo é com paciência. Cara, só vou dar um exemplo aqui. A Reitor Elfar, que é campeã das campeãs, a grande da raça, machador ideal. Ela recebeu a Tríplice Coroa da Nacional. A Reitor Elfar, Mas aquele vídeo, olha, até arrepiei. Aquele vídeo que tem naquela apresentação dela é coisa de pô, louco. loucura. Mas quantas vezes antes a Reitora teve que ir no Nacional para ela chegar até onde ela chegou? Entendeu? Então, assim, mesma coisa para mim na Doma. Quantas vezes você precisa repetir? É igual educar um filho. Quantas vezes você precisa repetir aquilo para o cavalo chegar no nível que a gente precisa que ele chegue? Então, para mim, a paciência é o que... A sua paciência me surpreende. A sua paciência me surpreende. Rapaz, você lembra, Léo? Você tava lá na hora que o Léo... Tava,
Rapaz do céu. Era a égua pampa mesmo. Ela ficava tentando coçar fuga. Aí eu botei cada um num canto redondel. Eu falei assim, ó, vocês só... Foi isso mesmo. Rapaz, a égua foi em cima de Léo. Léo pegou e bom na cara. Foi, né? Parei na hora, joguei stick pro chão. Falei, pode parar, gente. Já tinha, sei lá, 3 dias que eu tava ali falando. Pô, você vai fazer um negócio dele na minha frente, cara? Ah, não. Não, ele é doido demais. Ele é doido demais. O Léo faz... É comédia, figuraça, tadinho. Ele não fez maldade, foi um reflexo ali. Foi no instinto dele, natural dele, ele fez isso. Deixa o Léo mesmo. O Léo, ele é bruto, rústico, sistemático. Gente boa pra caramba. Mas, Ele saiu do grupo nosso aqui, sem vergonha. Também ficava só fazendo graça no grupo lá, aquele safado. Eu nem vejo ele, cara. Tem muito tempo que eu Manda não um vejo abraço pra ele quando você encontrar com ele. Eu vou falar com ele. Então, assim, mas então, cara, e assim, do trabalho ali, o que você achou daquela maneira de mexer, de fazer a gente fazer aquele trabalho, um trabalho de chão, o trabalho de guia para ganhar ganho de musculatura, que no marchador, principalmente, né, todas as raças a gente procura isso, mas no marchador, principalmente, a questão do ganho de musculatura, colocar o posterior embaixo da massa do corpo, todo o resultado, o reflexo do trabalho que a gente faz no chão, no resultado final do cavalo, até ele ir para a pista. Cara, eu acho espetacular isso aí. Porque é mais uma coisa que mesmo assim, como ouvinte ali, eu aprendi. Eu aprendi por quê? Porque a gente tem essa cultura de pegar o bicho chucro, tem que tirar os pulos. Né? Ah, vão tirar os pulos do bicho. Tem que chamar o sujeito para tirar os pulos do bicho. Então, assim, não é assim, cara. Eu pude ver que não era assim. Sempre faço a pergunta, eu vou fazer para você. Quantos pulos nós tiramos das éguas lá no curso? Nenhum. Pulo eu não lembro de ter tirado nenhum. Nenhum, até porque eu não fiquei... Você estava lá na hora que a égua Turdilho chegou, a do vice-prefeito? Não. Chegou, embarcou no tronco lá, ninguém encostou nela, embarcou direto naquele caminhãozinho. O Pedro subiu por cima da gaiola para botar o cabresto nela, ela é louca lá embaixo dele. Desceu, foi pro redondel, viu corda ali aquele dia. Não. E saiu de lá, mas... Foi um dos melhores resultados. Pois é. Então, assim, isso aí, para mim, esse trabalho de chão é primordial. Eu aprendi muito com isso aí. Esse trabalho de chão, ele... Por isso a questão de começar o trabalho, igual começam com os potros, que começam de chão. Né? Muitos... Eu falo pelo machador, porque são bichos que fazem mais pista, né? Mas muitos bichos, você vê aqui do machador, que fizeram cabresto, não trabalham na selva. Você vê que não trabalha nenhum na selva. Porque já está do chão, mexido do chão, e já está na posição de começar a mexer montado, né? Eu acho que essa questão aí, pô, eu falo para você, eu tiro daquela mula, porque aquela mula era... Deus me livre. A mula saiu do lá totalmente diferente, velho. Eu nunca tive experiência com mula, burro e mula, né? Nunca peguei para mexer, não tinha experiência. Eu brinco com o pessoal que eu sempre rezo quando eu saio para os cursos para não aparecer o burro e mula. Aí um dia eu esqueci de rezar, lá em Areal, eu tenho que pegar algum aluno lá de Areal para fazer a live com eles. Apareceu uma mula, meu amigo, chegou no caminhão, ela bufava dentro do caminhão e dava cada estalo dentro do caminhão de coice. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa mula aqui? Eu não sei mexer com isso. Aí entrei em contato com o Marquinhos Madeiro, lá em São Paulo. Conheci ele nas lives e tal. Falei, Marquinhos, me ajuda, porque apareceu um bicho aqui, eu tenho que mexer. Aí ele mandou uns vídeos pra mim e tal, mexendo. Tomei 2 coices da mula, porque eu não quis amarrar ela. Tomei 2 coices, falei assim, não, gente, aqui não tem brincadeira não. O trem aqui é como um amigo meu fala, burro e mula tem mira laser GPS, eles não dão pra errar. Tem. Não erra, não. Hoje eu deixo vir, hoje vem, eu mexo. A gente já mexeu, se não me engano, com uns 6 moares nesses cursos pra cá. Nenhum pulou. A gente botou cela, fez todo o trabalho. Os meninos andaram com 3, 4 dias de trabalho ali, montado na cela, solto, tranquilão.
Não, pois é. Então, para mim, o maior resultado ali, pelo que era aquela mula endemoniada, a mula é de Deus não, a mula é endemoniada. Então, assim, para mim, o resultado que teve com aquela mula ali foi muito legal. E a mexida dos moares é totalmente diferente da mexida do cavalo. Até porque não é uma raça híbrida, não é uma raça Ah, pura. ah, raça não. Espécie. Não é nem espécie. Não é nem espécie. Desculpa, não é nem espécie. É um híbrido. Eu não sei nem como é que vai chamar um trem É um daquele. híbrido. É É um um híbrido. híbrido. Não é raça nem espécie. É um híbrido. É um híbrido, então, assim, que não é um bicho que não dá pra você. Não tem mexida. Pra mim, aquilo não tem mexida, assim. Eu falo, filho, Deus não inventou burro e mula. Deus inventou o jumento com a jumenta, o cavalo com a égua. O homem veio e o deu no que deu. Mas é brincadeira, tem muito burro bom, muita mula boa. A gente fala assim porque tem essa história e tal, mas senão o pessoal do burro, dos moar vai ficar bravo comigo. Não, mas não é assim, pessoal. Não fica bravo, não. Porque é uma coisa assim, que tem uns bichos aí que... Eles mesmos, eles sabem que a gente brinca, que coisa, mas, pô... Pra mim, o resultado com aquela mula foi muito legal. Só dela ter pegado confiança, não ter feito mais nada, o resultado com a égua tordilha, cara, né? Foi a tordilha negra. Pra mim foi assim, foi espetacular aquela questão Ela não deixava de baixo. pegar o pé. É igual Ela meu não cavalo. chegar o pé, eu tive que usar a corda sem amarrar. Passar a corda no pé dela e puxar com a corda, porque ela batia muito. Não conseguia dar tempo de bloquear a fuga dela, né? E aí eu usei um esquema com a corda lá para conter ela e deu muito certo. Foi bacana pra caramba. Pois é, não. A mexida de chão, assim, me surpreendeu. Até porque eu nunca tinha... A gente não tinha esse costume, né? Então a mexida de chão, quando falou que tinha esse curso de doma, cara, eu fiquei doido. Como eu te falei, eu sou muito curioso, gosto muito de aprender. E mesmo que eu não vá domar um cavalo, Você sabe, porque eu sabe como, se você for levar para alguém, você sabe exatamente um caminho que eu sem sei, violência. até mesmo mexer com um potro que seja meu do chão, para depois levar só para o cara montar, é muito mais fácil. É a mesma coisa. Então, eu sempre gosto de fazer todos os cursos que tem relacionados, eu gosto de fazer. Eu fui para a Nacional do ano passado, eu fiz 2 cursos na Nacional. 2 palestras lá, bem legais. Não são cursos, não, foram palestras. Já tem a data desse ano? Já saiu já. Você lembra? Eu acho que eu vi o anúncio, se eu não me engano, ou é de 13 a 29, ou é de 15 a 29 de julho. É uma coisa assim. Deixa eu ver. As 2 datas. 13 é uma quinta. Hã? 13 é quinta-feira. E que dia que é dia 15? No sábado? Sábado. É por aí. Ou era ou é de 15 a 29, ou 13 a 29. É uma coisa assim. Tá. Eu Vou ver se eu consigo ir esse ano. Então, esse ano eu não sei se eu consigo ir. Ô, Rafa, agora vamos juntar um pouquinho o seu conhecimento de marchador e uma coisa específica que aconteceu no curso de rédea. Tá? Aquela égua que o Pedro levou, aquela frequência louca, que muitos confundem aquela frequência louca que ela estava com dissociação. Então, esse é a minha preocupação. Os que não conhecem cavalos, assim, entre aspas, porque, gente, a gente não conhece cavalo. A gente aprende do cavalo todo dia. E conhecimento nunca é demais. Mas aquela frequência louca, muita gente confunde dissociação macho e frequência. E ela estava totalmente para cima naquela frequência dela, exagerada e uma movimentação totalmente vertical, louca, varrida, é louca também. Tem avanço, né? Sem avanço, porque ela não ia, ela não rompia. E assim. E louca, soltava a rédea, ela queria embalar. Totalmente. Foi 3 então, dias. Foi 3 dias eu e o Pedro trabalhando em cima daquela égua para ela andar a passo com a rédea solta. Foi assim, foi uma experiência muito legal.
Foi uma experiência e que, mais uma vez, o que ter? Paciência. E respeito com o tempo dela. Porque não é qualquer um que consegue fazer aquilo aí, não. O pessoal já quer pegar na boca, dar soco, segurar, e fica aquela tensão na rédea. Não. Aí vai enfrentando a rédea e... Exatamente. Aí que ela vai ficar louca mesmo. Aí que ela não vai pra lugar nenhum. Então, o problema daquilo ali, e acontece muito no marchador, é que o pessoal quer montar e andar para frente. Quer ver marchar, quer ver cômodo, quer ver andamento, né? E esquece de fazer a cabeça do bicho. Sim. Né? Nos cursos eu falo muito isso, né, gente? Esquece bar marcha. O que a gente menos faz é trabalhar na marcha ou no galope. Eu quero trabalhar a cabeça dos cavalos. Eu quero ensinar os pilotos a guiar, ensinar os pilotos a parar no assento, sem reação. Quanto menos força, quanto menos pressão a gente colocar nesses animais, mais tranquilos vão trabalhar, melhor vocês vão poder explorar ele, melhor vocês vão poder explorar o potencial genético deles. Não fica essa coisa louca, agarrada na boca, aquela frequência maluca, confundindo com... E o que mais aparece de marchador nos cursos é cavalo desse jeito. Você solta a história da rédea livre. A rédea livre, para mim, é fenômeno, sensacional. Você soltar a rédea e o cavalo manter ali, sem aquela doideira, maluquice. A rédea livre, o cavalo vai manter a naturalidade dele. Exatamente. E sabe, as pessoas precisam entender que aqui, ó, no cavalo, já vai a marcha. Já tá. Falei isso essa semana. Dele. Já está no sistema nervoso central, já está na genética, já está no sangue, é dele. A marcha é dele. O que as pessoas menos precisam se preocupar é com a marcha. Exatamente. O que é bom é bom. Outra coisa que eu não gosto. Ó, outra coisa que eu não gosto, que ninguém vai ver no meu curso. Artifício. Não gosto de artifício de ferradura, não gosto de artifício de amarração, não gosto de artifício de saia, botar saia, martingale, rédea alemã. Artifício, cara. O cara tá enganando ele mesmo. Tá enganando ele mesmo. Porque você parou de usar os artifícios, o cavalo volta a mesma coisa. E outro principal, um cavalo ganha uma pista, ou uma égua ganha uma pista cheio de artifício colocado em cima dele. Ou encartado, que a gente vê muito. Não vai. Aí, o que acontece? Puta, tá aquele garanhão lá, ganhou a prova, isso aqui. O que todo mundo vai fazer? Ou todo mundo não, a maioria. Comprar cobertura, comprar o embrião daquela égua. E aquilo que tá ali, na pista, que apareceu que ganhou, não vai passar na genética. Não vai. Cara, quantos... Vamos falar mais dos garanhões? Porque as éguas normalmente maquiam um pouco as éguas, mas maquiam menos que os garanhões. Quantos garanhões? Eu falo assim, vou falar do machador, porque é o que eu vi. Quantos machadores foram campeões nacionais de marcha, ganhou CBM, ganhou toda a exposição que foi, ganhou Copa de Marcha que foi, ganhou tudo e nunca produziu. Eu costumo falar que é cavalo feitão, gato, né? A gente costuma falar que é gato, gatão. A gente usa esse coisa. Porque o cavalo vai produzir o que ele é. Existem vários exemplos de cavalo que produz que são trilho da Zizica, fator da Cavalo Retan, o Elfo do Porto Azul, a Itica Chambuense, cavalo que produziu mais, Garibaldi Expoente, produziu muito bem, cavalo que não negou as origens. Atrevido. Hã? Atrevido, Morada Nova. Atrevido, Morada Nova é um exemplo aí, velho. Quem foi campeão ano passado? Favorito? Filho dele. E não só o favorito. Se você for puxar a tropa do Atrevido, meu amigo, a tropa do Atrevido é fora do comum. Mas você já viu o Atrevido andando? Você viu que eu tô ligado, né? Tô ligado. Você tá no código do seu coração do marchador. Cara, rapaz, eu sou nascido e criado no meio do marchador, rapaz. Sou tudo de Minas, pô. Ué. Você já viu o Atrevido andando? Já vi. Não ao vivo. Mas, não, eu não fui lá no Morada Nova ainda. Então, assim, eu converso muito com... hoje não muito por causa da correria, mas de vez em quando eu converso com a Cristiana, com o Flavinho, né? E assim, a tropa deles é fora do comum. Vamos botar assim. A tropa deles é fora do comum. Mas vamos focar no que a gente está falando. O Atrevido, por exemplo. O cavalo é marchador natural. Ele passa aquilo que ele é. Então, ponto. Entra aí.
ponto. Para mim, assim, cavalo de reprodução, cavalo que tem que ser usado é cavalo machador. As pessoas confundem cavalo de pista com cavalo que vai usar reprodução, que é cavalo machador. Nem sempre que ganha pista é machador natural. Eu estava no Nacional, a última Nacional foi em 2019, antes da pandemia, né? 2020 começou a pandemia, não foi? Foi em 2019. Nacional de 2019, o que eu vi de cavalo desclassificado para macho picado não foi brincadeira. Porque cavalo encartado, encartaram os cavalos, então... Ficou o quê? Agora botava rédea livre e pau. Pau, ué. Não tinha macho picado. Diagonalizado. Gravado ali, ó, na boca ali, meu filho, debulhado. Botou para marcha livre, o juiz montou em cima, não é a mesma tocada, o bicho muda. Entendeu? Então, assim, muito cavalo desclassificado por não conduzir com o andamento que está sendo julgado. Muito cavalo, assim. Naquela deve ter sido uns 10 desclassificados, assim. Toda hora, toda categoria tinha um ou dois que eram desclassificados. Eu acho assim, voltando para o treinamento, para a doma e para a base de rédea, a gente consegue melhorar muito, botar muita qualidade nos que já são bons, Sim. alto nível, e os que estão mais aqui no miolo, a gente consegue melhorar. Sim. Do mesmo jeito que pode cair na mão errada um cavalo de alto e o cara, acabar com ele. Isso. Já vi muito. Já vi muito cavalo que ganha, que é machador natural. Muito cavalo machador natural. Que ganha muita prova com um peão, o cara na mão de outro peão não ganha mais nada. O cara não mexe totalmente na equitação do cavalo. Com certeza. Porque também é aquilo que a gente viu. Cada freio ou cada bridão é para um cavalo. Cada cavalo você adaptar um tipo de abridão, cada cavalo você adaptar um tipo de freio, cada cavalo você adaptar um tipo de manejo, cada cavalo você adaptar um tipo de rédea, cada cavalo você adaptar a mão do cavaleiro. E cada cavalo você adaptar ao cavaleiro. O peão, ele tá ali em cima do cavalo, ele tem que saber conduzir o cavalo. É engraçado isso, que tem cavalo que dá bom na mão do treinador e o outro não dá. E o contrário acontece, o que deu ruim no outro dá bom no de cá que não tinha dado antes. Mas acontece muito, qualquer raça. Por quê? Isso. Inclusive, é até engraçado, tem os treinadores, no quarto de milha, por exemplo, a gente vê muito isso também. Que se dão melhor, por exemplo, na linhagem de Armin da Fêmea do que de Shade Liu. Entendeu? Acontece isso. O cara ele pegou tanto jeito da tocada daquela linhagem ali, que, o cara vai ali e vai embora. Se ele pega outro, ele fica meio perdido. Acontece muito isso. Pois é, ué. E assim, eu vejo muito isso. E eu acho, cara, assim, eu acho errado o que alguns treinadores fazem. Cavalo comprado de 50%. Tá na mão de um ar, na mão de um peão. Né? Então já tem aquela mexida do peão, tem a tocada do peão, tem tudo mais. O bridão que ele usa. Pô, o cara ser egoísta ao ponto de não falar o outro peão do outro ar, o tipo de bridão que ele usa no cavalo. Pô, é todo mundo no mesmo time, cara. Pois é, ué. Então eu penso que a questão de troca de informação é muito importante. Porque o cara esquece que ele está levando para casa do outro, que comprou 50% do cavalo, o mesmo cavalo que ele monta. E que se ele não passar para o outro aquilo que ele fazia com o cavalo, quando ele voltar para a mão dele, ele vai ter que mexer no cavalo todo de novo. Entendeu? E o tempo que ele tem de tocada do cavalo, que ele já pode levar para a pista, se ele tem 1 ano para ficar com os cavalos em casa, 6 meses ele está aprontando um cavalo novo. Por quê? Por burrice, por egoísmo. Então, assim, eu acho que ali no curso de rédea a gente aprende muito sobre isso. A questão também do respeito ao animal, ao tempo do animal, porque existem também cavalos que são mais inteligentes. Você lembra aquela turgida do Evaldo? Tem mais sensibilidade. Aquela turgida do Evaldo? Que era inteligente? Uhum. Você lembra que cavalinho pente rosa, que cavalo burro? Lembro. E como que no final ele melhorou muito? Ó, uma égua Rosilha, que a gente usou naquele curso, o cavalo. Eu já tinha usado ela em outro curso, que ela estava em outro lugar, coincidiu de eu usar a mesma égua,
No primeiro curso que eu tava, meu Deus do céu, ela não conseguia galopar para a esquerda. Ela não saía para a esquerda de jeito nenhum. Aquele curso ali, depois que o Rodriguinho trabalhou ela, tudo, aquilo ali foi mérito do Rodriguinho que trabalhou ela. Ela entrou no curso para ajudar a gente. O Rodriguinho, essa égua tava outra. O que mudou? O treinamento. O Rodriguinho tem buscado muito conhecimento. Eu troco muita informação com o Rodriguinho. E ele é muito porque lá tá igual, né, cara? Ele tem lá tranquilo, né? Então, assim, às vezes ele me pergunta o que eu uso nesse cavalo, qual bridão que você acha que eu tenho que usar, e o que você acha, qual exercício que eu tenho que fazer. Então, tipo assim, eu sempre troco muito figurinho com ele sobre isso. E tiro umas dúvidas com ele também, igual essa questão do ranchote, essas coisas aí. Uhum. E só não pode falar de saci com ele. Hã? Só não pode falar de saci com ele. Não pode, não. Esse borra todo. Rafa, falar de sobração com ele já era. Ô, Rafa, bacana. Bom, pra gente finalizando aqui, a gente podia ficar a noite inteira conversando, falando de cavalo ali. Vamos marcar uma outra pra gente mudar o rumo da conversa. O que você tem a dizer? Hã? Eu nunca tinha feito, não, mas eu gostei. Olha só. O que você tem para dizer a quem fica assim na dúvida assim, de fazer um curso, seja de domo, de rédea ou de manejo de alimentação, que fica na dúvida de fazer, às vezes não conhece quem, no caso eu, não me conhece e tal, fica na. O que você tem a dizer da experiência que você teve, dos 3 cursos que você fez, para quem assim fica na dúvida de fazer o curso ou não? O que eu tenho a dizer, cara, é que façam os cursos. Você, cara, é um cara espetacular. Vou falar assim, vou falar de agora como professor e como pessoa. É um cara paciente, é um cara que, se a gente for analisar aquele curso de RED, ninguém tinha experiência com nada ali. Não mesmo. Ninguém. Quem tinha mais experiência era o Pedro. O Pedro. E o Rodriguinho. Né? Mas todo mundo saiu fazendo arco reverso, todo mundo saiu fazendo semicírculo, todo mundo saiu fazendo velocidade, todo mundo saiu fazendo tudo que foi ensinado. Então, assim, para mim, quem tem dúvida, gente, quem pensa em fazer um curso top, pode fazer. Eu aconselho a fazer, eu aconselho vocês a todos os cursos, porque um é ligado ao outro. Então, assim, eu tô doido que tem aqui de novo, que eu quero fazer de novo. Até os que eu já fiz, eu quero fazer de novo. Vai bater o Pedro, né? O Pedro já fez 5. Então, não, Pedro me aguarde. Pedro, deixa o Pedro. Deixa aí, que o Pedro, eu falo com você que o Pedro é Tiaguete. Pedro é seu fã de... Pedro é. Então, assim, quem tá assistindo a live, quem acompanhou o nosso bate-papo, tudo que a gente falou aqui é vivência que a gente teve também no curso. E vivência que eu tive pós-curso. E vivências que eu tive... Isso que é o mais importante. Porque uma coisa é você fazer o curso, outra coisa é você botar em prática. Sim. E não só botar em prática e ter resultado. Exatamente. Melhor do que estava tendo antes. Exatamente. Então, assim, é o que eu sempre falo. Conhecimento nunca é demais. Você que está assistindo live, você que é peão, e acha que não precisa aprender mais, até você fazer um curso. Faz o curso. Ontem, cara, esqueci o nome dele, tava fazendo um curso lá. Kaique. Kaique. O Kaique é um puta peão, cara. Kaique é bom peão. E ele fez o curso, tem CTE. Então, aprender nunca é demais. É sempre bom, porque sabe o que acontece? Eu falo sempre isso. Às vezes é uma coisa que eu já sei, mas eu não via por esse lado. Eu consigo enxergar por outra ótica. Então, você pode melhorar. Totalmente. Então, assim, o pessoal que não fez, e que eu aconselho a fazer. E não fica essa preocupação, porque não monta cavalo direto, porque eu não monto cavalo direto. Até porque eu não tenho tempo para montar. Sinto falta, inclusive eu tô doido para montar cavalo. Tô com saudade de montar cavalo, mas esses últimos dias estão muito corrido para mim. Então, assim, mas quem tem vontade, mesmo que você não monte a cavalo direto... Você acha
Você acha assim, pelo que você viu, pela maneira que foi colocado as coisas, é um curso que vale a pena tanto para quem é treinador, né? Para quem é amador, proprietário, quem está começando? Sim, para todos. Para todos. E eu acho que deveria ser regra. Quem quer comprar cavalo, quem quer criar cavalo, passar por esses cursos. Porque criador de cavalo tem que saber o que o cavalo come, tem que saber como faz um cavalo, tem que saber montar um cavalo, tem que saber como doma um cavalo, tem que saber tudo sobre um cavalo. Para não ser enganado. O que mais tem é proprietário de cavalo apertando o treinador para levar o cavalo para a pista sem estar preparado. Exatamente. Porque acha que investimento alto que ele faz no cavalo vai ter resultado rápido. Não é assim, gente. Cada cavalo tem um tempo. Isso eu aprendi também no curso. É uma coisa que eu já tinha uma noção, mas no curso eu vi. Cara, quantos animais diferentes nós pegamos naquele curso? Quantos? A égua do Pedro, aquela super frequência que saiu sem frequência, teve rendimento, baixou o movimento e estava marchando, porque ela não marchava. A égua de Pedro era um trote disfarçado. É. A gente sabe. Ela dela era ruim. Eu não cheguei a montar nela, porque você estava mexendo nela. E eu não gosto de interromper a mexida das pessoas, porque um detalhezinho que você mexe acaba estraga o trem. Mas a égua de Pedro você via. Se ela ruim, movimento para cima, frequência altíssima, não tinha rendimento e não tinha boca. Mudou completamente. A égua terminou o curso marchando, movimento baixo, sela muito melhor, com a boca muito melhor. Quieta. O resultado fora do comum, 3 dias. Então, o que eu costumo dizer? Perseverança, paciência, Técnica. habilidade. E abrir isso aqui, ó, para aprender. Bacana. O principal é isso aqui, ó. Se você não tiver aberto, não adianta você pode fazer curso com quem quiser. Mas se você não for para aprender, não tiver a humildade suficiente para reconhecer que você erra e que tudo que você está fazendo está errado, que você precisa esquecer aquilo tudo e recomeçar, não adianta fazer curso. Eu nunca... É a história do copo cheio e o copo vazio. Exatamente. Exatamente. Eu falo sempre assim, eu sempre vou fazer as coisas com sede naquilo que eu vou fazer. Porque eu quero sugar o máximo que eu puder. Eu quero aprender o máximo que eu puder. Porque é vivência. É aquilo que eu vou fazer para não errar de novo. Com certeza. E que eu erre, eu consigo consertar meu erro. Aí. Valeu a pena? Hã? Valeu a pena ter investido e feito o curso? Valeu demais a pena. Valeu demais, demais, demais. É uma, valeu tanto a pena que eu quero fazer de novo. Faz online. Se Deus quiser, a gente vai fazer de novo. Se Deus quiser, vai ter mais aqui e tudo mais. E quem não fez, tiver oportunidade, faz. Porque o Thiago, ele é um cara com toda a paciência do mundo, é um cara que sabe o que está falando, é um cara que é muito técnico. Isso para mim é muito importante, ser muito técnico, porque você está lidando com coisas que você precisa ser técnico. É um cara que respeita os limites dos animais. É um cara que para mim, fora do comum a questão desse respeito que você tem pelos animais, esse respeito que você tem pelo tempo dos animais, né? É muito sábio, muito sábio. Para mim isso é muito, muito, muito legal e é muito importante você ser sábio. E sem contar que o aprendizado é surreal. Para mim foi... Eu saí de lá, um cara que não sabia fazer reto, saí fazendo arco reverso. Saí fazendo um trilhão de coisas, né? Que sempre errou, porque eu sempre errei. A gente sempre erra, não adianta. Não era nem seu, você nunca nem tinha visto. Nunca tinha montado na minha vida naquele cavalo. Eu tô acostumado a montar em machador, não tô acostumado a montar em 4 milhas. É. Né? E um cavalo que para mim, saiu fazendo muita coisa que também, que já é um cavalo manso, acostumado na lida, mas que tinha muita mania. Ele saiu sem mania nenhuma, um cavalo que ele não galopava, ele não fazia
Eu esqueci o nome daquele exercício. Que a gente cruza as mãos. Sem ser o arco. Ladear? Ladear. Aquele que a gente fazia em círculo. O Cavaco não fazia isso para a esquerda. Ele não conseguia fazer para a esquerda de jeito nenhum. O Cavaco saiu de lá fazendo. Comigo, né, eu montado nele. Então, E ó, alguém... que ele precisa de uma aula de equitação, hein, gente? Hã? E olha que ele precisa de uma aula de equitação. Pois é. Pois é. Que a gente monta o básico. Sabe o básico. Mas você Então, falou um negócio aí, questão, eu montando em quarto de milha, que eu não sou, não é a minha praia. Só para a gente concluir agora. E o mais interessante do trabalho na doma e na base de rédea, no início da base da rédea, é que não importa a raça. O trabalho que eu faço, o trabalho que a gente faz nos cursos, serve para qualquer raça, qualquer modalidade. A diferença dali para frente da base colocada, uma coisa do início da base, de flexionamento de manga larga machador para o quarto de milha, que tem certa diferença. Mas o basicão é o mesmo. A base é a mesma. A base é a mesma. E os melhores peões da raça do manga larga machador vieram no quarto de milha. Porque a base de rédea do quarto de milha é muito boa. Você sabe que eu tenho um projeto meu, pessoal, que eu botei na minha cabeça que eu ainda vou ganhar o Nacional do Machador. Hein? Uai! Tem prova de coronel, tem prova de usuário, tem prova de tudo. Você tem que fazer, ué. Pois é. Ó, não vou combinar um negócio. É. Esse ano, eu não sei se dá, não, porque esse ano tá meio pesado para mim algumas coisas aqui. Talvez eu não consiga ir no Nacional. Mas se eu não conseguir ano que vem, nós vamos fazer a prova do coronel. Não, mas eu quero ganhar num cavalo que eu domei, eu treinei. Eu quero fazer uma parceria com algum Aras. Então você vai projetando isso, então, que ano que vem, se Deus quiser, ano que vem, nós dois vamos fazer a prova do coronel. Eu consigo falar de emprestado, nós vamos fazer a prova do coronel nacional. Não, você não está entendendo. Eu não quero cavalo emprestado. Eu quero um cavalo, quero fazer um projeto. Meu projeto é fazer uma parceria com algum criador para eu treinar o cavalo com a minha metodologia, a minha maneira de treinar e levar para o nacional, o CBM. Então, o seu caso é um pouco diferente do meu. É. Né? Eu tenho um cavalo agora, então eu tenho que pegar emprestado. Pois é. Olha, se bobear, é porque o Rodrigo não vai deixar. Porque o Rodrigo, o xodó dele é o Haiti, ainda faz para o Haiti. Tem cavalo lá. Rafa, bacana, cara. Brigadão. Foi muito jóia. Deixa eu só, antes da gente despedir aqui, só mandar um abraço pro pessoal que está assistindo aqui, ó. Mid Crey, lá da Green Boneca, Nelma, com o Natan e o Jorge Luiz está fazendo curso. Essa semana eu estou aqui em Carmo. O Jorge já fez o curso de doma um tempo atrás e agora essa semana está fazendo o curso de rédea aqui no Carmo e vai ter o mês que vem, talvez, o curso de manejo aqui também. Show. E logo vai sair o curso online de doma, vai ter tudo. Parte de manejo, a parte de alimentação, a parte de doma e a base de rédea. Aí você me fala. Basezinha não, que eu não gosto de diminutivo. Base de rédea. Rafa, obrigado. Foi muito bacana. Uma conversa, quase 1h30 a gente conversando aqui. O tempo voou. Se deixasse a gente ir embora. Junta dois que gosta. Depois, vamos marcar outra. Vamos? Agora, depois pra gente conversar. Eu gostei desse treino. Não tinha feito, não, mas é bom. Abre isso aí de vez em quando e aí faz, né? Vou fazer, eu tenho que marcar. Eu tô com marcar. Convida. Vai convidando. Eu comecei assim, convidando amigo. Convidei o Irineu Ferrador, convidei outro de treinamento, outro de marketing, outro de... Fui convidando. Pois é. Eu tô com 2 para fazer. Uma com o Poeirão do Vale e uma com um amigo meu que tá julgando agora. Pra gente... Mas eu ainda não marquei com eles, não. Eu até marquei, mas eu tive que desmarcar, que adoeceu todo mundo aqui em casa. Eu não tive como fazer. Você sabe que eu fiz o último curso para arte, né? Do marchador. Você fez? Fiz. Ué, que legal. Fiz, olha. Eu já tô agora faltando 5. Porque o Fabiano Bittencourt fez 6 para passar. Eu já fiz 1, falta 5. Ah, mas você é bom, você passa antes. Se Deus quiser. Cara, obrigado, viu? Fica com Deus, um abraço. Com Deus, sucesso pra você aí. Muito bom conversar
conversar com você. Bom demais. Pessoal, um abração. Fica com Deus. Ó, quem não for inscrito no canal, no YouTube, Mundo EcoS TV, vai lá, se inscreve no canal, curte lá, compartilha os vídeos. Tem vídeo falando de tudo que você pode imaginar lá, relacionado a cavalo. Nada de raça específica, geral. E você lembra o que tem que fazer lá nos vídeos, meu? Dá um coice no... Hã? Dá like. Dá um coice no like. Gente, um abraço. Fica com Deus. Valeu, Rafa. Ó, valeu. Tudo bom pra você. Muito bom conversar com você. Valeu. Até a próxima. Tudo junto.